Olá, meus amigos, concurseiros, candidatos ao exame da OAB e aos concursos públicos em geral de carreira jurídica. Meu nome é Rodolfo Moura e minha missão neste vídeo é trazer para você informações acerca do informativo 662 do STJ, em especial a parte que trata de direito processual civil. E nessa linha eu pergunto: o Ministério Público Federal tem legitimidade para propor ação civil pública contra instituições financeiras da iniciativa privada, contra bancos privados? Sim ou não? A resposta é sim, para tutelar interesses individuais homogêneos, de acordo com o artigo 81, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90. Agora, é claro, por se tratar do MPF, Ministério Público Federal, para que ele tenha legitimidade de propor essa ação, na Justiça Federal, evidentemente, é preciso que fique evidenciado o interesse nitidamente federal. E nessa linha, como é que eu sei, como é que eu posso comprovar que existe um interesse nitidamente federal na ação a justificar a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da ação civil pública? Ora, venha comigo nesse vídeo e vamos verificar os detalhes a partir de agora. Ora, a Constituição Federal, ao tratar das competências dos entes políticos, diz lá no artigo 21, compete à União Federal, inciso 8º, a administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira. Além disso, a Lei 4595 de 64, conhecida aí como a Lei da Reforma Bancária, na verdade é a lei que dispõe sobre as instituições financeiras e cria o Conselho Monetário Nacional e também o Banco Central. Com a sua permissão e o auxílio aqui da nossa produção, eu tomo a liberdade de ler aqui o artigo 4º da Lei 4595 de 64. Vamos lá, artigo 4º aqui. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República. Inciso 8. Regular a Constituição, o funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei. Vamos lá para o artigo 9º, é rapidinho, vamos lá. Artigo 9º. Compete ao Banco Central da República cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Dito isso, precisamos compreender agora qual a natureza jurídica desses dois institutos criados pela Lei 4595. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é um órgão federal superior do sistema financeiro, é o regulamentador. O Banco Central é uma autarquia federal, pessoa jurídica de direito público interno. Agora, vamos arrematar o assunto para compreender tudo de uma vez. Vamos lá. O MPF, Ministério Público Federal, ao propor essa ação civil pública, incluiu no polo passivo também o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, juntamente, evidente, com os bancos privados. E nessa situação, é claro que o MPF tem atribuição para propor essa ação. Afinal de contas, estão no polo passivo duas instituições federais. Até aí, tudo bem. Ficou muito claro. Mas o juiz de piso, o juiz singular, o juiz de primeiro grau, ao verificar a ação, excluiu do polo passivo tanto o Conselho Monetário Nacional quanto o Banco Central, por entender que eles não são partes legítimas para responder a essa ação civil pública, partindo do princípio que o que estava em questão ali eram tarifas abusivas, portanto, uma questão contratual entre banco e cliente. Não incluía, então, o Banco Central, que não tem clientes diretos, pessoa física, e nem o Conselho Monetário Nacional. Excluiu ambos da ação. E agora, pergunto, continua ainda com atribuição para propor essa ação o Ministério Público Federal? Sim ou não? A resposta aqui também é sim. Por quê? Os bancos privados, para operarem no sistema financeiro, devem cumprir regras estabelecidas por uma instituição federal, que é o Conselho Monetário Nacional. Esses bancos privados são fiscalizados durante as suas operações por uma outra instituição federal, uma autarquia federal, que é o Banco Central. Então, essa característica de regulamentação e fiscalização por instituições federais é que mantém, que perpetua a atribuição do Ministério Público Federal para propor ações contra os bancos privados.
Isso faz com que a competência seja consolidada e mantida perante a Justiça Federal, ainda que nenhuma instituição federal responda a essa ação. Esse foi um julgado de direito processual civil, presente no informativo 662 do STJ. Espero que tenham gostado, façam seus comentários logo abaixo, aperte o joinha, se inscreva no canal, que isso nos fortalece, isso nos incentiva a trazer mais análise de informativo para vocês. Forte abraço a todos e continuem estudando.